Seja bem-vindo ao Mindcast. Hoje mais uma live muito bacana com insights e reflexões extraordinárias. Tem uma convidada muito especial, não que os outros convidados não sejam especiais, porque todos agregam demais. Quando eu digo que a Cris é uma convidada especial, porque a Cris ela faz parte diretamente da minha história. Eu até posso dizer para você que o movimento que a Cris fez na minha história mudou tudo, sabe? Porque quem deu o start inicial, e com certeza ela vai compartilhar um pouquinho da história dela, e vai chegar nessa parte com a gente, para todo o meu processo de formação, foi ela. Parece que era o pontinho de energia que faltava, a Cris veio e conectou. E lá fomos nós fazer a nossa primeira formação em coaching há muito tempo atrás. Então vai ser uma honra ter uma live com a Cris aqui. Ela já está aqui, eu vou chamar ela para entrar na live e ela vai compartilhar um pouquinho da história dela com a gente, como tudo isso começou, e tenho certeza que você que acompanhar aqui com a gente vai gostar. Legal. E olha, você que está acompanhando aqui, segue também lá no YouTube, tá bom? O link está aqui na minha bio. Todas as... Olha lá, o Instagram trola todo mundo, meu. Entra, ele coloca a câmera de trás. Ah, faz muito tempo que eu não faço nada aqui no Instagram, então eu tô me sentindo meio visitando casa de tia, entendeu? Que você faz muito tempo que você não vai. Sério? Bom, olha, eu contrapartida de você, olha, o lugar que eu mais tenho estado assim, nos últimos meses é aqui no Instagram. Nossa, com tantas pessoas, Cris. E que legal ter você por aqui, minha querida. Seja muito bem-vinda, viu? A sua história é uma história maravilhosa. E que legal saber que em algum ponto ela se conecta com a minha história também, né? Cris, boa noite, seja bem-vinda, viu? Obrigado por você ter aceito meu convite. Ah, imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Entre indas e vindas, né? Que a gente sabe que a vida dá uns plot twist aí no meio do caminho, mas na hora certa as coisas vão se conectando, a gente vai amadurecendo, vai aprendendo, vai se entendendo para poder se entender com as outras pessoas, né? E estamos aqui para compartilhar. Oi, meu amor, tudo bom, cá? E, Sejam bem-vindos. e é uma, não vou dizer que é uma alegria, uma felicidade, mas é sempre muito bom, né? É como se a gente voltasse para casa, assim, de certa forma, e voltasse aquele tempo lá onde nós éramos inocentes, que tudo era tão lindo, tão fácil. Ai, só energia positiva. Que legal, Cris. Sabe que sem querer o Mindcast ele se tornou assim, um referencial muito grande para muitos profissionais, porque mais do que tipo o trabalho que os profissionais que passaram por aqui deixaram, é a história de vida deles, né? E quando eu comecei o Mindcast, a minha ideia era exatamente essa, era conectar com pessoas que tinham algo relevante, que tinham de alguma forma passado por processos de transformações pessoais e, de certa forma, de tão bom que foi essa transformação interna, acabou reverberando para as outras pessoas, né? Então, a gente não tem nenhum tipo de roteiro nas nossas lives aqui, mas eu sempre gosto de começar pelo começo dizendo, meu, como que foi a tua história antes do autoconhecimento? O que que te levou para isso? Como foi o ponto de virada? Olha, eu lembro de na fac... sempre me achei esquisita, a primeira coisa, né? Esquisita, me achava estranha. E hoje, olhando para trás, né, eu consigo ver algumas coisas que já me davam uma direção de algo que vem acontecendo nos últimos tempos, né? Então, eu sempre gostei de horóscopo, essas coisas, mas assim, a gente, quando você é adolescente, você nunca acha que esse tipo de coisa vai se tornar uma profissão nem nada, né? É verdade. E aí, depois, na época da faculdade, eu lia muito um blog de um cara que trabalhava com regressão de vidas passadas. E eu falava assim, no site Todos Somos Um, é um portal bem antigo. E eu li aquilo lá e eu falava, cara, esse cara ia saber me explicar por que que eu sou desse jeito. Então, eu entendo hoje que provavelmente já tinha uma guiança e uma orientação, entende? Tipo assim, olha, o caminho é mais ou menos esse. E eu não acreditava em Deus, e eu só fui acreditar em Deus depois que eu entrei em depressão, a primeira vez que eu senti forte, e aí me apareceu uma pessoa, tipo, incorporada num caboclo que era marinheiro. Eu falei, gente, não é possível. Que no momento, como eu estava muito fragilizada, e eu olhei aquilo, eu falei, gente, se isso aqui está acontecendo na minha frente, Deus existe. Porque até então, para mim,
fazia sentido algum. E aí eu meio que foi esse processo, essa sincronicidade desses aspectos que foram se conectando. Na faculdade eu gostava muito da psicologia e da parte de RH, mas eu nunca me aprofundei, nunca achei que fosse um campo. E aí, quando já estava dentro da Gol, né, meio nesse processo de sair daqui de Prudente e ir para São Paulo, eu comecei a pesquisar coisas. E foi aí a primeira vez que apareceu o coaching. Então, foi ali naquele momento que eu falei, cara, se eu estou saindo daqui de Prudente e preciso ir para São Paulo, eu vou aproveitar para estudar. Eu vou estudar, vou me formar. Eu tinha vontade de fazer pós-graduação, mas eu nunca decidi o que fazer. Então, quando eu saí daqui e fui para lá, e que aí a gente estava trabalhando lá na Central, foi esse o momento da virada, que estava começando o coaching. Ali estava assim, fresquinho o processo. É Então verdade. foi ali que e assim, eu sempre fui aquela pessoa que ouvia as pessoas, sabe? Aquela que dava o ombro, que conversava. Então já era meio que uma natureza meio terapêutica ali dentro da minha personalidade. E aí quando a gente estava lá trabalhando, né, que a gente teve essa conversa e tivemos a coragem, e eu sempre tive esse impulso meio assim, alguém quer fazer uma coisa? Vamos. Eu Foi sou assim meio assim, mesmo. vamos. Ah, vamos, então vamos. Então eu não tem um lado meio de arquétipo de louco que vai sem pensar para algumas coisas, né? Então, vamos, então vamos. E aí a gente foi. E nesse processo a gente foi estudando, você foi compartilhando as coisas, e Ah, meio que deixa eu, foi se aqui encaixando eu tudo. Pode falar. vou te pedir licença para te intervir, porque foi bem isso. Eu lembro como se fosse hoje, estávamos nas baias trabalhando, e eu estava conversando com o Luan sobre movimentos, e aí eu tinha descoberto coach, porque eu tinha achado um jornalzinho escrito coach, e tudo que eu sabia de coach era que coaching produzia resultados através da consciência do erro, era a única coisa que eu sabia sobre coaching, mas falei, esse negócio de coaching deve ser bom. E foi quando realmente veio essa questão que eu estava lá com ele, quero fazer coaching. E aí você estava na baia do lado, aí você falou, eu também quero. E eu lembro que você falou, vamos ligar lá? Na verdade, você pegou o telefone do IBC, eu peguei do SBC, lembra? Se não fosse você, eu não teria ido pro IBC. Então, essa parte eu confesso que ela é meio apagada, porque eu sou muito boa para algumas coisas, mas eu sou muito boa assim, vamos, e geralmente é outra pessoa que se movimenta. Eu não tenho, eu sou a que vai junto. Tipo assim, vamos, então vamos. Mas eu não, Eu, então por isso que eu não lembro desse processo da gente pesquisar. É muito engraçado isso. eu não lembro como Provavelmente foi para também. você o processo provavelmente emocional, né? O Mas foi você que pesquisou o IBC, você que ligou lá. Então, você que pesquisou. Porque eu lembro que eu estava vendo na época, eu não conhecia o IBC. Eu já tinha visto alguns vídeos do Vilela da Mata, que era lá da Sociedade Brasileira de Coaching. E aí você pegou, aí você ligou lá no IBC e tal, você falou, tem esse aqui também. E, eu não lembro por quê, porque eu lembro que os valores eram muito similares, mas de alguma forma a gente foi via IBC. E, nossa, foi a melhor coisa. Não falando mal do SPC de forma alguma, mas pela identificação com o Zé Roberto, com tudo. Então quer dizer que aí começa o seu processo de autoconhecimento efetivamente? eu tinha feito algumas sessões de terapia antes, mas assim, que nem eu falei, eu lia já esses blogs, entendeu? De espiritualidade. Depois de um tempo, quando eu estava na minha tia, a gente falava um pouco mais sobre isso, mas o IBC, o PSC, ele foi um choque de realidade muito grande para mim. O IBC, ele foi um choque de realidade muito grande para mim, porque a percepção que a gente tem da gente e da realidade, ela é muito distorcida. Então, lá dentro, eu percebi o quanto eu era limitada. Lá dentro, eu percebi o quanto eu era limitada e eu não tinha noção do quanto de coisas que eu ia precisar enfrentar e viver até chegar no momento de começar a tomar as rédeas da minha vida como uma
certa autonomia, né? Que é o que eu tenho um pouco mais hoje. Oi, Carol, tudo bom? Então, hoje, eu sinto que as coisas, tudo que eu vivi, vai tomando um sentido e uma forma maior e diferente. Na época, vamos pensar assim, que é como se fosse uma criança entrando numa creche. Era isso. É verdade. Era isso. Uma criança entrando numa creche e que, é legal, e aí a gente sai de lá muito descolado da realidade, porque sai energeticamente, emocionalmente, num padrão vibratório muito alto. Porém, a hora que você volta para a realidade é totalmente diferente. Então, o mundo lá dentro é paz e amor, o mundo do lado de fora é guerra, briga, soco, pancada e pancadaria. Então, esse contraste foi muito difícil de lidar e perceber o quanto eu era, e ainda tenho várias coisas, mas o quanto eu era limitada. Assim, para mim foi um choque muito grande. Eu me lembro de sentada, a gente estava na mesa, né, lá, e eu olho, o Zé estava de frente pra gente assim, e eu me perguntava assim, cara, por que eu sou assim? Eu me perguntava, por que que eu sou assim? Nossa, não tenho vontade de chorar. Por que que eu sou assim? E eu lembro dele, ou de um outro cara, porque já era o processo final, falar assim, que cada um era perfeito do jeito que era. E se quem era do jeito que era porque tinha que ser. Entende? Era porque tinha que ser. Então foi nesse processo todo, entre várias brigas e conflitos internos, foi esse entendimento, né, do que tinha acontecido, por que eu era do jeito que eu era, e começar a enxergar as minhas qualidades e aprender aos poucos a gostar de mim, porque no fundo é isso. Né? A gente Sim. aprender a se aceitar, gostar da gente, para aí a gente poder aceitar as outras pessoas e também manter um relacionamento com elas. Nossa, com certeza, Cris. Eu acho que é interessante, né? Porque a gente estava em momentos diferentes, mas o impacto, eu acho, assim, não depreciando de forma alguma, mas eu acho que nós somos privilegiados, né? Porque naquela época, você vê, hoje as turmas têm 100, 200, 300, na nossa época tinha 42 pessoas na sala, né? Era praticamente, a gente tinha a oportunidade de interagir, de conectar, e era uma época que o Zé Roberto estava também. Nossa, é incrível, né, Cristiano, o que ele construiu daquela época para cá, né? É Nossa. incrível, né? Porque O contato que a gente teve, os gatilhos, que eu ainda entendo assim, os gatilhos que ele conseguiu plantar, por exemplo, na gente, foram coisas que hoje ele já não consegue fazer mais. Né? E eu nem sei como que anda o IBC hoje em dia. Faz tempo que eu não acesso o conteúdo deles, por exemplo. é É firme e meio. forte hoje. Então, eu entendo hoje como é uma porta de entrada para o autoconhecimento, talvez para pessoas mais maduras e mais emocionalmente estáveis, de repente. É uma ferramenta mais interessante, mas para quem tem muitos bloqueios, eu não entendo mais hoje como o caminho ideal, assim, sabe? Eu acho que precisa de uma construção anterior para chegar até ali. Porque não é só uma ferramenta, entendeu? Não é só uma ferramenta de resultados, não é? Eu tô dando risada, É o Zé só diria isso. assim, é a sua crença, eu respeito. Porque ele não estava na nossa pele, né? Então, É, assim, era diferente a visão, né? Era muito diferente. Mas é, realmente era uma coisa muito expansiva, né? Na verdade, como você bem trouxe, eu acho que a partir desse start é que começou a real caminhada, né? Porque quando a gente voltou para a realidade, e o contraste é muito forte, né? Acho que tanto eu quanto você na época não tínhamos ainda a visão de conseguir entender a egrégora, que era lindo porque tinha uma egrégora, mas quando você e saía, e aí, como que eu construo essa egrégora aqui fora? E aí é outro cenário, né? a gente é arrastado pela coletividade, a gente é arrastado pelos campos, né, das pessoas que estão à nossa volta, as empresas, a internet hoje é um campo que a gente assiste, o que a gente consome, tem até
um psicanalista junguiano que ele fala de contágio psíquico. Ele fala porque as coisas viralizam, porque é um vírus. Então, um vírus mental, energético e que contagia. Faz sentido. Então, assim, a gente sai realmente com uma percepção linda, e é o que eu digo, foi tudo certo do jeito que foi, mas não é tudo tão lindo e maravilhoso como é vendido, né? Não sei, eu posso estar sendo negativa, mas eu não acho que eu estou sendo negativa, não. Eu estou sendo realista e equilibrada. Eu gosto de ser assim, tipo, sabe, não precisa nem oferecer um processo. Vamos pensar assim, vai mudar a sua vida? Vai, mas talvez não seja tão simples assim. E hoje em dia, conforme, quanto mais eu converso com as pessoas, e você sabe disso, que você também atende, a história das pessoas não é tão simples assim. A história das pessoas não é uma coisa para se resolver em 4, 8 dias. A vida das pessoas não se resolve em uma sessão de ayahuasca. A vida das pessoas não se resolve numa jogada de tarô. Entende? É o que eu mais tenho tido respeito e responsabilidade. Porque a hora que você ouve as histórias, você fala, eita. E aí é nisso que eu entendo essa questão do, ok, beleza, é um movimento que starta, super bacana, legal, de autoconhecimento, movimenta as pessoas para outros lugares, mas eu gosto de botar uns 3 pontinhos aí, porque tem muita sombra, então eu acho que, não sei se você já passou por isso, mas assim, processos que se você não tiver os pés bem fincados no chão, várias vezes eu tombei e caí, entendeu? E aí o que eu faço? Então, e aí era eu por mim mesma. Então eu não entendo isso como uma coisa tão simples assim. Eu não simplifico mais. Eu gosto muito de ter respeito e cuidado. E Sim. quanto mais a gente movimenta mais vida de pessoas, quanto mais pessoas, eu entendo que maior a responsabilidade. Talvez seja só a percepção que eu tenho agora também. Em algum outro momento pode ser que isso mude, mas eu prefiro, por enquanto, olhar por esse prisma. Eu acho que é uma questão muito assim de... É relativo, né, Cris? Porque se eu falasse pra você, como é que foi essa minha mudança? Ela não foi uma mudança de sair daqui para cá. Ela foi uma mudança de ter um padrão que estava totalmente condensado e o cara foi lá e mexeu tudo. Então, beleza. O fato de mexer desorganizou as coisas, mas não necessariamente por conta disso eu já sabia o que fazer. Quer dizer, veio a empolgação, veio a vontade, mas tanto que eu sempre digo assim, você falando agora faz muito sentido, porque no começo eu achava assim, eu tô desperto, né? Eu despertei. Ó, quem dera, né? Despertar, despertou mesmo. No, Mas num fui grau de mais 400 que tem pela frente, mas despertei. Foi um ponto de despertar. isso. Porque, na verdade, eu percebi que esta consciência, Cris, não era uma consciência em termos do sentido de plenitude, era uma consciência para conseguir enxergar parte da própria inconsciência. Sim. Que é aí onde começa. Porque o play é como você falou, é depois que sai de lá. É depois que a gente começa a nossa trajetória, e aí você vai se deparando com processos internos, com essa questão que é o que traz a tônica da nossa live, no sentido de se permitir ser você. Hoje eu estava fazendo um processo de mentoring com o rapaz, ele estava trazendo para mim a questão, eu estou estudando o público da minha página agora, e agora eu estou procurando observar o que o meu público quer para começar a produzir o meu conteúdo. Eu falei, cara, se fosse você fazer o contrário, porque se você produzir o que o seu público quer, e se o que o seu público quer for diferente daquilo que você tem para expressar, você vai virar refém de audiência. E aí você vai perder sua identidade. Então, você não cria o que as pessoas querem nesse sentido. Você expressa o que é seu e as pessoas que naturalmente se identificarem vão se conectar. Porque assim é leve, né, Cris? Porque eu já fui pelo outro caminho. Não, todos nós, né? Eu saí aqui do Instagram e tô batendo lá na casa vizinha lá. Por quê? Porque a egrégora aqui, para mim, pelo menos na minha percepção,
Ela, primeiro, que ela trabalha com várias regras, então você tem que estar o tempo todo, teoricamente, tentando entender a regra. A gente está o tempo todo. Vamos pensar assim: eu saí de uma empresa para poder exercer a minha. Vou usar a palavra criatividade, né? Vamos pensar assim: Tá. para exercer a criatividade. Aí quando eu chego aqui, eu tenho regras mesmo para cumprir, não tem problema. Só que a vida, ela exige. A vida exige um certo fluxo. Se você não está fluindo na vida, as coisas não vão fluir. Vão abrir caminhos. Como é que você abre caminhos? Por que a vida se fecha? Porque a gente vai fechando as portas. E a maior porta que a gente fecha é a porta do nosso coração. Então, se mais do que buscar dinheiro, a gente buscar a nossa felicidade, o equilíbrio, as coisas naturalmente vão chegar. Porque o amor, a alegria, a felicidade vai conectar todas as outras coisas. Então, o dinheiro, a abundância vai vir na mesma proporção de que essas coisas estão abertas. Assim, eu já tentei seguir estratégias e tudo mais, e em alguns momentos deu certo. Só que o que acontece? E aí eu tô na base da verdade, né? Então eu vou sair contando tudo. Espaço é seu. O que acontece? A gente vai mirar uma coisa que vamos pensar assim, uma meta. Só que a hora que você alcança essa meta, no máximo, a tendência, você vai ficar feliz e tudo mais. Só que a sua tendência energética é ir para a polaridade oposta, entende? Porque você chegou no ápice, então você vai cair na polaridade oposta. E aí, para você sair dessa polaridade oposta e voltar de novo para o movimento, vai dar muito trabalho. Então, o meu exercício hoje é entender como se manter num estado de harmonia, uma motivação e um certo entusiasmo, que é o que eu tenho basicamente lá no TikTok. Ela me dá entusiasmo, eu tenho feedback o tempo todo. Então, é muito mais interessante que as minhas emoções estejam reguladas para que o meu coração permaneça aberto do que eu ficar brigando, entendeu? Para entender o algoritmo e as regras, e isso vai fazer com que o processo fique muito pesado, porque eu vou tentar controlar tudo. E a gente sabe que a vida não tem controle. O ideal é a gente sentir que tudo está fluindo, a gente sentir que as coisas estão acontecendo e naturalmente as coisas vão entrar em sincronia para acontecer, e não o inverso. Então, ou você empurra a situação por causa da energia da escassez e do controle. Então você sente uma falta e tenta controlar aquele movimento para você sair daquele lugar, só que o que comanda é o sentimento. Então, se a gente não muda a chave de dentro para fora, você pode usar a estratégia que for, não vai resolver. Não vai mesmo. Vai mesmo. Acho que essa página aqui, ela tá criada, já deve ter uns 4 ou 5 anos, mas ela só existe há 6 meses, porque realmente não achava nada que... Vixe, quanta coisa já passou aqui, até algumas coisas eu até deixei, assim, se alguém tiver paciência de voltar meu feed lá para baixo, vai ver outra coisa, outro cenário, algumas fotos de treinamento, coisas, ó, muito tempo, mas não conseguia engajar nada, porque até eu desconstruir o que tinha de ideia do que era esta plataforma e recomeçar a construir dentro daquilo que eu queria que ela fosse, foi um período muito grande, porque eu acho que eu me identifico muito com você nesses processos de permissão, de aceitação, porque muita coisa a gente foi desenvolvendo pelo caminho, né? E eu acho até bacana compartilhar isso. Hoje eu tenho aqui, por exemplo, o canal, o programa Primeira Live, que é para auxiliar, de repente alguém que quer começar, quer fazer lives, e às vezes a pessoa não está ali com aquela energia, tal, sabe? Porque no começo eu achei assim que seria interessante trazer pessoas que têm já um conteúdo, tal, trabalhando, mas depois eu comecei a observar que as melhores lives eram com as pessoas que estavam mais engajadas, independente de número, sabe, Cris? Então, isso vai afinando o nosso propósito dentro daquilo que a gente quer construir. Porque é claro que todo mundo quer ter uma expansão, quer ter um sucesso, isso é legal, isso é bacana. Mas, na verdade, só ter isso, sem ter um propósito de entrega, aí é onde vira essa escravidão. E eu sempre tive uma certa rejeição com rede social, exatamente por conta disso, entendeu?
Porque para mim, o que era importante primeiro era aquela conexão com as pessoas, né? Meu trabalho sempre foi presencial, você sabe disso, né? E não me fazia sentido. Até hoje eu faço trabalhos online, a gente vai começar o Despertar Online dia 16. É bom, mas não tem como dizer que é igual a quando a gente está junto, se abraçando, conectando, chorando, vivendo catarse. É outro ambiente, né? Então, era como se eu não conseguisse fazer meu trabalho por aqui. E aí eu percebi que, na verdade, talvez não fosse o meu trabalho efetivo que eu tivesse que fazer por aqui, mas trazer pessoas como você para conversar sobre esses processos. E eu acho que mesmo quando as pessoas veem a gente já desenvolvendo, muitas vezes dá a impressão que foi fácil, mas não foi. As primeiras lives aqui eu tava super nervoso, entendeu? Ainda ficava conectado, meu Deus, será que tá dando certo? Será que... Qual é a intenção? Né? E aí é onde você fala, sabe? Não dá para ficar aqui pensando em regra de marketing, de gatilhos, de venda, não tem. Eu acho que assim, vai conectar quem conectar, a afinidade natural vai conectar as pessoas. E se conectar as pessoas e elas sentirem que eu ou você pode ajudar de alguma forma, assim será, porque tinha que ser, mas não é uma coisa da gente fazer para ter meta de venda, entende? Mas não quer dizer que a gente também não quer vender, porque faz parte. Só que essa liberdade, Cris, é difícil, né? Eu entendo como processo, né? O dinheiro, hoje, eu percebo ele como um gatilho muito complicado, porque ele vai ligar a nossa subsistência. Então, não pensar no dinheiro é muito difícil. Ao mesmo tempo, o oferecer o nosso trabalho de forma gratuita e tudo mais é uma coisa que às vezes desvaloriza. Então, quando a gente tenta achar o caminho do meio, para mim é o processo onde vai fazendo sentido. O que eu percebo hoje, que é o que eu tenho vivido, que eu tenho experienciado, que é o que, assim, quanto mais eu me tornei vulnerável, quanto mais eu abri mão de tentar criar um personagem de uma terapeuta de sucesso, de uma coach de sucesso, quanto mais eu saí disso, quanto mais eu falei para as pessoas que eu tinha medo, que eu tenho preocupações, que às vezes eu fico preocupada se está fazendo sentido ou não, mais eu me senti livre por dentro. E isso foi me curando. O processo de eu me mostrar para as pessoas, demonstrar e verbalizar o que eu estava sentindo, fez com que processos dentro de mim que estavam muito engessados começassem a se dissolver. E aí um outro ponto foi, eu hoje, oferecendo o meu trabalho, porque eu atendo gratuito lá no TikTok dentro das possibilidades, né? Então, a gente, dentro de uma live de 1 hora, eu faço alguns atendimentos ali, e o pessoal tem me dado feedbacks muito bons. Eu percebi que a vida tem me devolvido. Generosamente, a vida tem me devolvido. Porque, de certa forma, a questão não é o dinheiro. E eu gosto sempre de trazer a minha viagem para Fernando de Noronha, que, tipo assim, eu não tinha planejado nada, eu não paguei hotel, eu comi num restaurante chiquérrimo, a pessoa me ensinou a andar de ônibus na ilha, entendeu? Eu só paguei o trecho do avião, que era benefício da Gol, e mais a taxa da hospedagem na ilha. Então, assim, algumas coisas não tem nada a ver com dinheiro, entende? Algumas coisas não têm a ver com dinheiro. E nesses últimos dias, basicamente, o que eu tenho percebido, que é bem recente isso, que é um processo, é perceber que, por exemplo, para mim, que tenho uma dificuldade de receber, e eu estou aqui na casa dos meus pais, eu até certo tempo eu estava ajudando, agora eu já estou mais contida. E eles me provêm. Só que não é só eles me provêm, é a vida me provém. Só que eu me sinto culpada por essa provisão. Mas o que me faz não merecedora disso? Por que eu preciso me culpar, né? E me machucar e botar tanta pressão em alguma coisa se, de certa forma, sem nem cobrada eu tô sendo. É óbvio que tem um campo de energia que vai acontecendo, mas o pior sempre é a nossa consciência. Então tá tudo certo do jeito que tá, entende? Tudo tem um tempo de.
Eu tenho a crença muito forte de que, meu, Deus está no controle de tudo. Se a gente largar a mão das coisas, eu tenho certeza que ele ia fazer melhor do que a gente até, sabe? Quem dirá uma planilha de Excel vai ser melhor do que a presença e a luz. Então, assim, eu tenho aprendido muitas coisas nesses últimos tempos, justamente porque eu estou me doando para um propósito que é, primeiro, verdadeiramente ajudar as pessoas, e o segundo, que é me tornar vulnerável e aprender. E é impressionante como magicamente alguns processos meus foram meio que se dissolvendo. Então, assim, eu não tenho muito o que explicar, mas é o tipo de coisa que provavelmente a gente, dentro de todos esses anos, que aí já deve estar batendo quase, está batendo 10 anos pra gente, mais ou menos, agora, Já. batendo 10 anos agora, eram momentos que iam e que vinham, uma hora a gente tem mais consciência, uma hora a gente tem menos, uma hora a gente tá, tá mais focado, vamos pensar mais introspectivo, momentos a gente está mais extrovertido, momentos a gente está mais expansivo, momentos a gente está mais retraído. Mas assim, e aí vai sempre nessas camadas diferentes. Mas eu percebo isso, que quanto mais a gente se doa, mas aí com limites também, aprendendo cada um o seu respeito, né? O respeito ao seu próprio limite, percebendo até onde vai a generosidade e tudo mais, eu percebo que as coisas estão caminhando. Se é um movimento da minha alma fazendo isso, ou se é porque tinha que ser, aí eu já não sei, mas é mais ou menos isso. Ah, claro que é como tinha que ser mesmo. Eu acredito muito nisso, porque eu acho que a gente vai questionando as nossas crenças, né? E é esse ponto que eu acho assim, não é desmerecendo, é só diferente o processo. Mas quando a pessoa ela não tem nenhum tipo, ela não tem essa reflexão interna, que é um pouco mais essencial e profunda e ao mesmo tempo subjetiva, ela precisa de uma estratégia, de um marketing digital, de alguma coisa assim para gerar por um outro caminho. Tá tudo bem, não tem certo ou errado. Eu acho que quando a gente começa a gerar energia, porque a gente começa a questionar nossas crenças, Cristina. Pô, caramba, eu digo para mim mesmo que eu acredito no universo que é energia. Eu acredito que existe uma lei de causa e efeito. Mas aí entra uma outra parte da minha razão que quer entender como que uma coisa vai gerar outra. E é aqui que eu ferrei com o processo. Então, beleza, eu vou fazer... Por exemplo, eu só consigo monetizar as minhas lives quando eu chegar a 10 mil seguidores. Até então, não tenho como monetizar as lives. Você imagina se a minha cabeça fica engrenando, acreditando que eu só vou conseguir ter algum tipo de retorno a partir do momento que eu chegar nesse ponto. Eu ferro com o processo, porque eu limito. Porque, na verdade, o que mais tem acontecido em todo esse movimento, e é aí que eu quero chegar, é que toda a energia que tem sido gerada aqui, ela tem voltado de vários lados. E aí é que tá, eu entendo perfeitamente o que você está falando. Meu, tem coisas que tem gerado na minha vida que eu não tenho precisado de R$ 1. E elas têm vindo. Sim. Conectado, entendeu? E isso é incrível, porque você começa realmente a perceber que tem muito mais a ver com aquilo que a gente sente que tem para expressar, entregar e compartilhar, do que necessariamente o quanto eu quero ganhar. Porque é claro que eu entendo que em termos de lógica e intenção, eu preciso dar uma forma para isso. Então eu preciso ter um número na minha cabeça. 5, 10, 15, 20. É legal ter esse número. Mas não é que esse número vai controlar as minhas ações. Ao contrário, se eu quero um número maior, eu só entendo que eu tenho que intensificar mais a minha energia em algum campo. E deixar as coisas fluírem no sentido de não aqui a gente não se importa, mas no sentido de que você está tranquilo para aproveitar as oportunidades que chegam. Porque chega muita oportunidade. Quando você está fluido, está conectado, eu acho que você deve ter sentido isso nas tuas entregas, nas tuas lives, nos teus atendimentos, porque você está conectando uma energia íntegra, ela é fluida. Estamos aqui batendo um papo. Quantas vezes nós já não trocamos ideias assim por telefone que a gente falava assim, putz, meu, olha, essa ideia que a gente teve aqui por uma live, e lá naquela época nem eu nem você talvez teríamos assim o start de falar, então vamos abrir uma live lá e vamos falar. Né? É um processo, né? E ainda sobre dinheiro, eu acho que é dentro da necessidade, né? O que eu ainda entendo, por exemplo, falando de coisas materiais, eu ainda entendo na parte de construção mesmo, assim, sabe? Eu brinco, esses dias eu estava contando numa live, é que eu tô sem a caneta aqui, que, cara, tinha muitas camadas.
Tinha muitas camadas, mas muitas camadas, muitas camadas, muitas camadas mesmo. E eu brinco, se eu conseguir, qualquer um consegue. Para a gente entender para onde que a nossa vida está indo e o que está acontecendo, e entender que dentro da gente tem um desejo. Esse desejo ele vai se manifestar. Às vezes não vai se manifestar do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, mas ele vai se manifestar. Eu tenho uma história de quando eu estava no Japão, eu queria comprar um tênis laranja, salmão. Eu queria esse tênis salmão, mas eu não podia gastar o resto de dinheiro que eu tinha lá. Isso foi em 2002, tá? 2002, acho que 2003, mais ou menos lá para março, tá bom? E eu olhava, ia ficava namorando aquele tênis e eu falava, ai, queria. Te juro. 2012 eu fui para São Paulo, 2013, 14, lá para 2014 provavelmente, eu estava passando num shopping lá no Tucuruvi, no Tatuapé, eu sempre confundo, e eu não dei de cara com um tênis salmão. E aí eu tinha condições de comprar e eu realmente comprei. Ele ficou apertado, quase não uso ele. Entende? Soltei, a intenção ela ficou, ela tá aí, né? Ela ficou rodando, eu não botei pressão, não botei expectativas, não achei que aquilo ia voltar para minha vida de alguma forma. E voltou, olha quanto tempo depois. Então, hoje, quando eu olho para trás, eu vejo várias coisas que eu queria viver, que eu queria experimentar, e que depois elas aconteceram, e essa é a mágica da consciência, que é quando a gente vai amadurecendo um pouco, e a coisa que você deseja acontece, ela tem um sabor tão gostoso, entende? Porque você fala assim, nossa, eu achava que isso aqui nunca mais ia acontecer, e de repente aquilo estava ali sendo ofertado para você. Mas, gente, não é possível. Tanto tempo depois, sempre quis isso e nunca aconteceu. Então, a vida é muito mágica, misteriosa e abundante. A vida é mágica, misteriosa e abundante. E os momentos de restrição, né, que na Cabala vai falar que a gente tem momentos de expansão e momentos de restrição, e tem o pilar do meio. Tudo é importante. O momento de restrição, de contenção, ele é importante para a gente, para frear, para a gente observar, para a gente repensar, porque senão a gente só vai, igual a galera que está na adolescência ou na faculdade, e sai para balada, e sai para beber, e apronta um monte de coisa. Aquela energia, ela precisa uma hora de uma contenção. É necessário isso. E isso não é porque Deus está contra qualquer coisa, assim, é só um momento. E essas coisas, elas precisam existir. Só que aí, quando a gente vai se conhecendo, a gente vai lidando melhor com esses momentos. A gente vai tentando encontrar os aprendizados diante das situações. Mas ainda dentro da questão material e de dinheiro, eu tenho plena convicção de que em algum momento a chave vai virar e as coisas vão se transformar. Eu só preciso continuar buscando formas de transbordar na vida das pessoas, porque aquilo que eu dou é aquilo que volta, e de tentar, pelo menos o máximo possível para mim, e abrindo o meu coração cada vez mais, porque isso me mantém saudável, isso me mantém com disposição, isso me mantém conectado com as outras pessoas. Então, para mim, esse é o maior processo hoje, de estar sempre tentando entender, cara, por que eu estou me sentindo assim hoje? E esse processo de reflexão vai ser para sempre. E aí o dinheiro, a materialidade, ela vai ser só um reflexo de, em algum momento, isso transbordar de alguma forma, de que esse conhecimento e essa informação faça mais sentido. Eu percebo mais isso, que em algum momento isso vai fazer mais sentido e vai transbordar e vai ser natural. E quando a gente percebe, a coisa mudou, você fala, nossa, é como se tivesse entrado, né, colapsado uma realidade nova que a gente veio criando. Que a gente veio criando, veio plantando,
e uma hora isso transborda, colapsa e vem para a materialidade. Você fala, olha, realmente, ó, vim plantando, 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 agora eu tô colhendo. Sim, totalmente mesmo. Olha, você estava falando aí, fiquei pensando nesse insight que acho que é o mais difícil, né? Que é essa percepção da matéria como um reflexo do interno, né? Resultados materiais, não necessariamente os resultados em si, mas o que eu vejo desses resultados é um reflexo do que está conectado em mim. E eu acho que essa prisão da ilusão, entre aspas, ela é o ponto mais desafio, que é o ponto que eu tenho a consciência de que eu estou vendo fora o que está refletindo dentro. Então, se eu não tenho essa consciência de que eu vejo fora o que está refletindo dentro, dentro não existe. Então, o fora está aqui e o dentro está aqui. São coisas desconexas. E aí eu estou separado. Eu não consigo entender esses acontecimentos externos como insights. Porque o que está fora é material, é físico, é mensurável. Então, o que está dentro não, é subjetivo. Eu preciso usar uma imagem, uma figura de imagem como uma xícara e falar para você, a xícara está transbordando. Então eu estou transbordando de conhecimento. Aí você tem uma ideia pelo físico do que eu estou querendo dizer interno. Mas se eu tiro a metáfora, como que eu expresso? Então, eu acho que a partir do momento que tem esse primeiro start, a gente começa realmente a perceber que eu preciso desconectar do que está fora, que aí é que onde tem um fundamento muito forte, em frases do tipo do Jung, quem olha para fora dorme, mas quem olha para dentro desperta. E por que eu estou te falando tudo isso? Porque você estava dizendo, e veio muito forte esse insight, que quando eu consigo dar a primeira camada do despertar, na verdade é perceber mesmo que existe o fora como o reflexo do dentro, para começar agora, não associar os meus sentimentos negativos ao fora, tirar o fora e entender que esses sentimentos estão dentro, porque aí começa o processo real, que é exatamente leva onde você está dizendo. Eu começo a fazer uma reformulação interna, eu começo a curar interno, e aqui entra o perdão. O que é o perdão? A pessoa que não perdoa está presa no fora. Aquele me fez isso, reagiu. Então, enquanto ela estiver nisso aqui, ela não sai disso. Mas quando ela entende que não, ninguém no mundo externo é capaz de gerar nenhum sentimento, a não ser que você se torne vulnerável, então eu tiro a pessoa de fora, volto para mim de novo. Por que eu estou me machucando com isso? Puxa, eu vou mexendo nesse processo interno e eu vou começando a entender algumas coisas. E cada vez que eu entendo alguma coisa, eu tenho uma transcendência nesse sentimento, que eleva a minha frequência de vibração, que naturalmente me faz ver oportunidades aqui fora que antes aquilo não via. E aí eu acho que é onde entra o ponto mais desafiador, que de novo conecta com a tonalidade da nossa live. De realmente entender que para que as coisas externas funcionem maravilhosamente, eu preciso me aceitar como eu sou, entendendo minha luz, minha sombra, e sabendo que sim, vão ter pessoas que vão adorar o que eu faço, como vão ter pessoas que vão odiar o que eu faço, e tá tudo bem. Porque no fundo nunca teve a ver com a aprovação de ninguém. Tinha a ver com a minha permissão. E aqui a gente estava falando de uma frequência de prosperidade, né? Porque se eu tô pleno, eu comecei a deduzir, Cris, que o maior gatilho de escassez que a gente pode perceber é quando a gente começa a achar que a gente está sem tempo. Porque se eu tô sem tempo, pensa, se você tá numa vida que você precisa fazer transformação e você diz que você tá sem tempo, ferrou. Você está dizendo que você não tem tempo para ser melhor. Então, se você está sem tempo, provavelmente também pode ser que você esteja sem dinheiro, sem condição, sem autoestima, sem recurso, mas no fundo não tem a ver com o tempo, com o recurso, com a autoestima. Tem a ver com a sensação de falta, que cria o paralelo da realidade. E tem a resistência, né? Porque aí eu até gravei um vídeo esses dias falando que se o consciente ele barra o subconsciente é porque ele tem motivos. E infelizmente tem pessoas que ainda não têm condições de olhar e acessar a verdade. A verdade não, né? Não é a verdade, né? A percepção da criança. Acho que é melhor assim. A percepção da criança. Então é uma construção. E eu entendo hoje que às vezes a pessoa precisa bater a água na bunda lá embaixo para poder ter coragem. Né? Então ela chega no fundo do poço, aí ela vai procurar ajuda. Porque enquanto ela está respirando por aparelhos, ela está respirando por aparelhos. Né? Então a desculpa vai ter. Mas eu tenho um pouco de receio, assim,
Mas, independente disso, a pessoa que realmente não tem tempo ou que vive ocupada, além de tudo isso, ela está fugindo de alguma coisa, né? Então, uma pessoa que ela está super ocupada, ela está fugindo de alguma coisa. E aí, uma das coisas que eu percebi nesses últimos tempos, que foi... Nos últimos tempos, não. Essa semana, foi que eu vinha pulando de curso em curso e técnica em técnica, e não sei o que, blá blá blá, e faz uma coisa, faz outra, faz uma coisa, faz outra. Nessa pegada que eu comecei a fazer os atendimentos e as lives, eu caí num vídeo no YouTube de tarô. E as moças, elas fazem umas jogadas diferentes, né? E nisso eu caí num vídeo lá nos Estados Unidos, porque eu tava caçando a sombra. Tava caçando a sombra. Porque eu sabia que tinha alguma coisa errada para mim nesse processo de estar o tempo todo fugindo. Eu sabia, você sabe, a gente sabe, mas não estava conseguindo entender. E aí veio a questão do medo da solidão. E a hora que a moça falou, aí a clareza vem, porque essa aqui é a parte boa. Quanto mais a gente estuda, mais informação a gente tem, melhor a gente vai lidando com os desafios que vão aparecendo. E aí eu falei, é isso. E eu falei, então tá bom. E aí naquilo a gente faz a própria alquimia, né? Transforma de dentro para fora. Ah, é isso aqui? Então tá bom. E transformei. E nisso eu me senti tão empoderada que aí eu já passou de ontem para hoje, já passou a necessidade de fazer. Entende? Já passou a necessidade de, meu Deus, eu preciso fazer, eu não tenho tempo, eu preciso resolver isso. Por quê? Porque aí eu já estava íntegra dentro de mim. E eu achei isso muito interessante. Porque é uma coisa que eu já estava caçando há muito tempo, já tinha passado por terapia, para você ter uma ideia, já tinha feito várias coisas e não estava achando a chave de virada. Então eu percebo muito isso, que provavelmente, conforme eu vou entregando para as pessoas essas, vamos pensar assim, essas oportunidades de liberar coisas, pessoas e situações, né, com as lives, eu vou ganhando isso de volta. E aí isso não tem preço, entende? Tem preço. Mas a questão do tempo para mim veio isso, a fuga, porque eu sabia que eu estava fugindo, eu não sabia do que eu estava fugindo, eu tinha uma noção e não sabia como transformar essa situação. Já tinha batido em vários lugares, batido em várias portas e não tinha achado a saída. E aí, de repente, por ofertar isso para as outras pessoas, eu tive a oportunidade de receber também. Porque chega uma parte que a gente já recebeu, pelo menos, acho que é muito pessoal isso, né? Mas pega que faz sentido. É como se chega uma parte que a xícara já tá cheia, entende? E aí a gente tá com a sensação de que a xícara tá pela metade, mas não cabe mais nada. Porque o que a gente está dizendo metaforicamente aqui é que a gente quer realmente transbordar essa xícara para poder ter um recipiente maior. Só que de repente vem uma outra voz e fala, tá, mas você não tá nem conseguindo reconhecer tudo que você tem, para que você quer mais? Porque se você tiver mais, pensa numa pessoa, por exemplo, fica preocupada com o dinheiro. E de repente ela dá um salto em algum momento e ela consegue ter um patrimônio maior que por consequência vai exigir mais. Na verdade ela está entrando no buraco, ela não está conseguindo expandir. Então acredito eu que talvez na sabedoria divina, cósmica, vem pra gente realmente que a gente está pronto, porque às vezes aquilo que eu acho que vai vir para mim para me ajudar vai ser um peso que vai me jogar lá para o fundo do poço. E tudo bem se eu precisar passar por esse processo. Mas acho que esse movimento de autoaceitação nesse ponto, ele traz para a gente primeiro essa reflexão de que se eu estou tranquilo e sereno, eu consigo observar o que aquilo lá fora está me gerando e aí ter pelo menos uma pista, né, do que eu estou sentindo internamente. Eu sempre trago aqui uma coisa que para mim foi uma metáfora muito poderosa, que foi a metáfora do Bruce Lee. Entendeu? Bruce Lee era bom pra caramba, não tomava porrada. O cara era forte. Beleza. De repente ele lutava com alguém que era mais habilidoso ou mais forte do que ele e ele perdia o combate. Quando ele voltava para casa dele todo detonado, ele não estava com raiva, com ódio daquela pessoa querendo se vingar. Ele olhava, ele sabia que ele era muito bom e ele sabia que ele só ficaria melhor competindo com alguém que fosse mais hábil que ele, porque só uma pessoa mais hábil que ele poderia demonstrar a própria ignorância dele.
no sentido de habilidades. E qual era a marca que ele tinha para saber o que ele tinha que trabalhar? As dores. Porque é onde o cara tinha acertado doía. E que exatamente por estar doendo, ele sabia que era um ponto de vulnerabilidade. Traz isso para a questão agora emocional. As pessoas nos machucam, né, nos acertam a vulnerabilidade, só que ao invés da gente trazer o ponto para ver por que eu me feri, a gente fica querendo, entre aspas, projetar na pessoa. Só que é claro, isso aqui a gente está falando depois de adulto. A gente já carrega uma série de coisas aí que já vem vindo na nossa história, que são processos que, se a gente não tomar uma decisão de falar, cara, eu quero trabalhar esse processo. Porque, eu não sei você, Cris, mas se eu não tivesse há 10 anos trabalhando com autoconhecimento todos os dias da minha vida, eu não sei se eu teria chegado nessas reflexões ainda, entende? Às vezes eu atendo clientes que você vê a pessoa, tipo, sei lá, cara, tipo, de uma semana, ela vai pegar um conteúdo de estudo mesmo, nesse sentido que a gente está falando, sei lá, meia hora, tá ligado? Às vezes você sabe disso, às vezes a pessoa tá ali em sessão, você dá um documentário para ela de 1h30, ela passou uma semana e fala, não consegui assistir. Então, obviamente, não está na frequência, não tem julgamento no que eu estou falando, mas como que uma pessoa que não está absorvendo conteúdo novo para aprofundar, quer fazer uma mudança de vida? E normalmente as que não conseguem assistir são as que mais querem mudar. Mas percebe o sentimento de falta ecoando? Porque eu não teria buscado o conhecimento se eu não acreditasse que eu ia me mudar com esse conhecimento. Sim. E muitas vezes a pessoa ela acha que porque ela contratou você, porque ela não contratou, ou seja, um outro profissional, isso vai ser solução de problemas. Esquece, você vai dar seu dinheiro para mim e não vai sair do lugar. Mas é onde eu falo que a briga máxima. Eu repito muito isso nas lives, porque às vezes às vezes a gente consegue, tem a permissão, acho que é uma boa palavra, tem a permissão de fazer algumas coisas que parece mágica. Eu sempre falo assim, olha, isso aqui não é privilégio de ninguém. Então, é um cuidado de entender de que a gente não faz nada. Quem faz a transformação na nossa vida somos nós mesmos. O que a gente faz, e o que eu faço muito, e o que eu tento fazer, né, que hoje é o meu papel, eu penso assim, eu sou um canal de luz. Sou um canal de luz aqui. As minhas palavras, de alguma forma, vão tocar essas pessoas, vão tocar do jeito que precisa ser tocado e vão transformar. E aí, por que eu falo isso? Porque quando a gente fez a formação lá em coaching, para mim fica muito uma sensação, e talvez até uma lembrança agora, dessa responsabilidade de que, como se fosse a gente que tivesse que fazer algo. Para mim, talvez essa crença, ela é até bom lembrar disso agora. Porque às vezes eu me cobro tanto, falo, não é possível, mas não é possível. E hoje eu entendo que não tem como. O processo é sempre da pessoa. Porque se alguém tivesse me oferecido alguma coisa antes que eu não fosse capaz de agarrar, isso não ia ter como acontecer. Se eu, né, quando eu estava nos meus momentos de depressão, não tivesse me aberto para acessar as situações e liberar o perdão e tudo mais, ninguém, entende? A pessoa poderia ter me puxado, poderia ter feito qualquer coisa, ela não ia conseguir. Então foi eu, com a minha permissão de um auxiliar, que eu acho que entendo mais isso, um auxiliar que fizemos esse processo. Mas a energia, o caminhar, a vontade, ela foi sempre minha, nunca foi da outra pessoa. E eu entendo que talvez, pelo menos para mim, ficou muito essa percepção do coaching como um coach de sucesso, é um coach de resultado. Mas o que é resultado? Entende? Hoje eu uso uma técnica que ela chama TQC cura quântica, e a gente nomeia, enumera um problema, né? Então a gente dá uma avaliação de 0 a 10 do tamanho do problema, o que a pessoa está sentindo. E aí, às vezes, a pessoa está com uma dor de cabeça, por exemplo, tamanho 10. Aí, fala assim, agora está 9. E para a pessoa, parece que não é nada. Poxa, ela estava com uma dor de cabeça 10, agora ela tem uma dor de cabeça 9. E aí eu vou mostrando para ela qual é o ponto da onde aconteceu a transformação, para ela ver aquilo.
Então, a mudança, ela está sempre acontecendo. Mas, às vezes, a pessoa está com uma expectativa de que a mudança vai ser tão grande, né? De que o salto vai ser tão grande e ela não consegue ali valorizar as pequenas nuances que estão acontecendo. Sim, eu entendo o que você está dizendo, porque eu acho que é um movimento assim, eu não sei se é assim para todo mundo. Para mim foi assim, pessoal. Porque só quando eu realmente comecei a buscar informações suficientes que me deram bases para começar a perceber que eu poderia fazer o processo de transformação, é que a coisa começou a sair do lugar. E é claro que existe aqui níveis de conversa, porque num nível de conversa eu vou te dizer o seguinte: você faz a transformação, você não precisa de ninguém. No outro nível de conversa eu vou falar, você precisa de ajuda. Mas é diferente, porque aquilo que a gente ouve sempre de assumir o protagonismo da nossa vida é realmente você entender que você é autodidata, que você é um ser humano como todos os outros seres humanos, e que existe uma ideia implantada na nossa mente que se você não tiver uma pós-graduação, uma faculdade, uma formação, você não é habilitado o suficiente. Só que aí a gente entende o seguinte: não tem nada de errado com as formações, mas as faculdades foram criadas para ensinar aquilo que as pessoas sem faculdades aprenderam. Só que se você achar que o Einstein era melhor do que você, já ferrou. Porque não tem a ver com o cérebro dele ser melhor do que o meu, que o seu. O cérebro é igual. A questão é que o cara tinha um sentimento de um propósito que ele se dedicava a algo. Qualquer coisa que qualquer um de nós aqui começar a se dedicar a partir de agora, comece a se dedicar, a focar para um ponto específico agora, desenvolver algo. E mantenha esse foco durante um ano. Você vai ver como você vai ter diferencial nisso. Mas aí você vai falar, putz, mas é difícil ficar um ano. É aí que começa a ficar interessante. Porque exatamente você só vai conseguir se dedicar com constância para aquilo que te fizer um sentido interno. Porque a primeira coisa é você sentir prazer no que você está vendo. Então, não é do tipo assim, eu ia assistir um documentário, de repente, porque alguém me falou e eu não tinha nada a ver com aquilo, eu falo assim, vou assistir um documentário aqui para que essa pessoa me passou. Não, peraí, se eu vou assistir um documentário, se eu vou assistir uma palestra, se eu vou assistir alguma coisa, o que eu quero absorver disso daqui? O que eu estou construindo internamente que ao receber esta informação, eu vou conseguir acrescentar uma peça a mais e chegar a deduções que antes eu não iria chegar. Mas eu vou conseguir gerar um movimento. Putz, de repente está muito difícil fazer esse movimento sozinho, porque ele precisa, essas ideias de mudança, elas estão numa frequência maior. Aí eu vou pegar um mentor. Porque quando você conecta com alguém, você troca energia, cria a egrégora, que é o que a gente sentia lá no IBC. Pô, eu saía de lá, vou mudar o mundo. Aí no dia seguinte falava, como mesmo que eu ia mudar o mundo? Eu tava falando com o cara do lado, ou seja, já pensou em autoconhecimento? Não gosto disso aí. Meu Deus, o que eu falo para esse cara? É diferente o processo. Porque você tem que realmente começar a fazer uma coisa na sua própria história, que mesmo que você não acredite, não vai fazer diferença nenhuma, porque eu sei o resultado. E aí até parece arrogância, mas não é. É só clareza de falar assim, pô, eu sei. Meu, isso aqui estava abalado, tá reconstruindo. Eu estava quebrado, tô me erguendo. Eu era desmotivado, tô me motivando. Pô, tá abrindo campos. Peraí, é inquestionável. Não depende de ninguém acreditar nisso, não. Eu consigo ver. Dá para provar? Não, mas não é para provar. Aí é que tá a chave do negócio. A energia, porque assim, mesmo que uma pessoa assista um vídeo, eu falo assim, a chave de virada, o momento, a minha ex-cunhadinha, eu nem leio direito, eu tenho um monte de livro, mas eu não leio tanto, mas tudo bem. Ela não gostava de ler, não gostava de fazer atividade física, ela e meu irmão só saem para fazer bobeira. E aí os dois terminaram, mas ela me viu comprando o livro, ela me viu carregando o livro para lá e para cá, ela me viu fazendo exercício, e hoje faz 6 meses que ela vai para academia. Legal. 5:30 da manhã. Então, assim, é claro, devido às proporções dos problemas, do tamanho da dificuldade, até a gente está sendo afetado o tempo todo. O que a gente vai consumir, o que a gente... Porque, assim, de qualquer forma, a gente está consumindo coisas na internet o tempo todo, a gente está ouvindo coisas o tempo todo. Então, é sempre uma escolha. O tempo todo a gente tem escolha. Só que, às vezes, a gente está tão envolvido por um ambiente externo que às vezes também não colabora e desacredita da gente, mas
Eu não sei explicar. Em algum momento, eu acredito que a vida de todos acaba sendo tocada e transformada se a pessoa tem um desejo pulsando ali dentro. Em algum momento as coisas vão se transformar. O que eu ia falar? Tinha. Ah, eu brinco, né, que essa coisa da gente estudar e tudo mais, quando você precisa, que você falou, né, você precisa estudar e ir atrás. Eu tenho um colega aqui em Prudente que ele era o mais desacreditado de todos. O mais. Tipo, o cara tinha banda, largava a banda, o cara começava uma faculdade, não terminava, aí começava outra, não terminava. Hoje tá aí, eu brinco, eu falo pro meu amigo, gente, ele passou na nossa frente assim, ó, a milhão. Então, a vida, ela não tem uma lógica, ela não tem um script de começo, meio e fim. Olha, em tal momento, tal coisa vai acontecer, então fica esperando isso. O importante da vida é a gente ir vivendo, experimentando, testando, buscando aquilo que faz sentido. E esse papel da gente se olhar e se observar, também eu entendo que às vezes algumas pessoas conseguem fazer isso dentro de uma igreja, algumas pessoas conseguem fazer isso através de um processo voluntário. Então, o caminho onde a vida se transforma, onde a vida muda, ela é múltipla, né? A gente não tem controle, que a gente não tenha controle sobre as coisas, mas tudo é muito mais complexo do que a gente imagina. E mesmo a gente tendo estudado tanto, vivido tanta coisa, experienciado, ouvido, primeiro assim, cara, quando a gente ouve as histórias das pessoas, aquilo transforma a gente num nível que a gente fica muito pequenininho, sabe? É essa sensação que eu tenho. Caraca, velho, como eu tenho que agradecer a minha história, como é que eu tenho que agradecer a minha vida. E aí a gente percebe como a vida é complexa, mas que quando a gente tem a oportunidade de estar conectado com alguém, ouvindo, consumindo, lendo coisas que vão alimentando, né, a gente de novas informações, isso em neurociência vai falar, a gente vai mudando as nossas conexões neurais, vai transformando aqueles caminhos que estão enrijecidos e em algum momento algum insight transforma uma visão que a gente tinha e pronto, a realidade se transforma. De repente, alguma chave vira. O importante é a gente continuar buscando sempre, não desistir. Para mim, esse é o papel. Que legal. Você deu um insight para minha próxima live de quarta-feira. Vai ser exatamente essa, conhecimento e transformação. Porque eu acho que tem muitos caminhos mesmo. Aliás, eu acredito nisso, muitos caminhos, muitos caminhos. Tem pessoas que talvez nunca vão assistir um documentário nada e vai transcender 10 mil vezes mais. E tá tudo bem, né? Eu acho que quando a gente, na verdade, a questão aqui não é o como, é o que. Eu tenho vontade do quê? Pô, eu tenho vontade de mudar a minha vida? Tá, mas o que é mudar a minha vida? De verdade. Mudar a minha vida é só ganhar dinheiro? Mudar minha vida é só trabalhar menos, viajar mais? O que é mudar minha vida? Mudar minha vida é estar bem comigo mesmo, é estar em paz? Opa, agora você está indo para um ponto mais profundo. Porque é aquela coisa que, para mim, essa metáfora, ela cabe perfeitamente. Buscai o reino dos céus e tudo virá por acréscimo. Vamos traduzir isso em outras palavras. Busca a sua paz interior que a prosperidade manifesta. Porque o céu é aqui na terra, se você quiser que seja. E isso é um desafio muito grande, porque a gente está muito conectado com o externo, com o caos do externo. Você sente, ó, tipo, esse clima de tudo que está acontecendo, eleição, tudo isso. Meu, se você não se blindar, isso estabiliza pra caramba. Sim. Porque é uma energia muito forte do inconsciente coletivo que vem. Eu tava até esses dias falando com a Ariane, eu falei, cara, eu tô me sentindo irritado, por não sei porquê. Tá tudo bem, tá tudo fluindo, as coisas estão dando certo, mas parece que tem uma coisa me incomodando. Eu falei, caramba. Eu fiz na segunda-feira, eu fiz a live com o Marcelo e com o Danilo sobre essa questão de masculinidade positiva, e a gente falou muito de ter que desenvolver a sensibilidade do feminino para fazer esse trabalho, né? E essa sensibilidade, ela é boa, mas às vezes ela é complicada pra caramba, porque ela te deixa muito suscetível e vulnerável, se você não percebe de onde que tá vindo a influência. Então, é um processo assim muito desafiador, porque na verdade a gente vai percebendo que, conforme a gente vai se conectando com aquilo que a gente quer e vai desenvolvendo a vontade de fazer a mudança, a gente também vai tendo uma percepção muito maior para aquilo que é nocivo. Você tem uma foto com ele no seu Instagram, achei mó legal, não sabia que você tinha conhecido ele pessoalmente, o Bruno Gimenez, e ele fala uma coisa bem interessante. Ele fala assim, o inconsciente não sabe a diferença
Pô, se você. Tanto faz se você está assistindo um filme de terror, o que for, se você está amedrontado, se aquilo está conectando com você, é o que você está gerando no seu inconsciente, é o que você vai manifestar. Filtro que você assiste, filtro que você vê, entendeu? Porque é realmente importante. E não é. Eu acho assim, Cristina, como é que eu posso ajudar o mundo se eu não estiver conseguindo ajudar nem a mim mesmo, entende? Porque a gente vai fazendo movimentos, mas eu acredito que quem muda o mundo é as pessoas mais conscientes. Ponto. Porque se eu estou bem comigo mesmo, estou conseguindo gerar movimento, cada pessoa que passa aqui tem um insight, tem uma reflexão, ela está mais perto de fazer o movimento dela, e eu tenho certeza que quando ela fizer o movimento dela, ela vai transformar outras pessoas, mesmo que ela não trabalhe com nada disso. Porque, pô, se você está, de repente, se você está numa fase muito complicada da tua vida, e você senta lá num lugar que tem um comediante que trabalha com o amor que gama que faz. O cara vai te tirar daquele estado emocional, vai te trazer leveza pra sua vida e vai fazer um processo melhor do que eu fazendo com raciocínio. Se você vai num show que tem um músico que não tá lá pelo ego, mas toca por amor, por conexão. Eu gosto muito da Olivia Newton-John falando isso no documentário do Deepak Chopra, As Sete Leis. Ela fala, quando eu entro no palco, eu entrego amor para as pessoas e elas me devolvem essa energia. Olha que forma maravilhosa. Ou seja, se cada pessoa começa a desenvolver seu talento interno, seu dom, sua força interna, você acha que vai precisar de alguém para mudar a minha vida? Então eu acho que está no momento de olhar para a gente e perceber que somos irmãos, estamos conectados. E é claro que a gente não vai conseguir mudar todo mundo, porque nem é essa a ideia. Conforme as pessoas elas estão prontas, elas vão se conectando. Que volta, Cristina, porque você falou do processo quando a gente atende. Acho que nós somos só estímulos. Só estímulo. O máximo que eu consigo ser na vida de alguém é estímulo. Se a pessoa está receptiva ao meu estímulo, ela aceita a minha energia, cocria com a energia dela e tem transformação. Se ela só aceita a minha energia e não cocria com a energia dela, quando termina o processo ela cai. Sim. Porque volta sempre pra gente, né? E aí, eu não conseguiria entender todas essas coisas se não fosse muito Hélio Couto, muito estudo, muito vídeo. Eu nem sei. Se você me perguntasse quantas horas você já passou vendo vídeo, estudando desde que você começou, eu não sei, eu não tenho a mínima ideia, cara. Puta, é muita hora. É hora pra caramba. E mesmo assim é difícil, viu? Imagina se eu não tivesse tempo. E cada hora aparece uma coisa nova, um caminho novo, uma percepção nova, um desafio novo. É tudo complexo, mas eu acho que a gente tem um norte, que pelo menos é o que eu entendo, que é o norte do coração, entende? É mais ou menos porque, assim, se nada der certo no sentido de isso assim, de materialidade, o que a gente precisa entender é onde é que estava o nosso coração, o que, que a gente fez, o que, que a gente deixou de fazer. E eu gosto muito da ideia de eu prefiro pecar por fazer e não dar certo, que pelo não tentar. Então, conforme a gente vai batendo, as portas vão se abrindo, algumas mais facilidade, algumas com menos, mas é que a gente gosta de estudar, né? E não são todas as pessoas que gostam. Mas eu acho que que a vida é muito plural. Para mim, eu tenho essa sensação, sabe? De pluralidade, das coisas acontecerem. Eu gosto muito de assistir podcast. Então, você vê que tem gente que nem estuda nada disso e que a hora que conta as histórias, você fala: olha aqui, isso acontecendo por causa disso, isso acontecendo por causa disso, isso acontecendo por causa disso. Então, o mais importante na nossa vida é a gente viver e a gente aceitar, dar a cara a tapa, de certa forma. Na maioria das vezes, eu gosto de falar, na maioria das vezes, quando eu fui fazer as coisas que eu tinha medo, cara, geralmente tinha um presente tão lindo do outro lado. Eu gosto de contar a história da cachoeira, que eu fui em 2020. Eu desci pra praia e tinha uma cachoeira. E eu tava com muito medo de escorregar. Porque eu não sei o que acontece, mas a minha sensação, andando descalço, assim, a minha sensação é que eu ia escorregar. E eu tava passando por uma trilha, eu falei, eu vou cair aqui. E eu tava com muito medo. Mas com muito medo. E eu tinha umas amigas, eu falei, eu vou embora, acho que eu vou dar meia volta, não quero mais. Só que eu fui respirando. Eu sabia que era a mente que tava ali, né, tentando me controlar. Eu falei, não, eu vou até o final, eu vou até o final, eu vou até o final. Cara, a hora que eu cheguei, que eu vi a cachoeira, cara, ali eu aprendi.
Ali eu entendi que depois desse processo, né, dessa resistência do novo, sempre tem um presente do outro lado. E aí eu fiquei olhando aquilo, fiquei sentada observando. As minhas amigas que não entenderam nada, mas para mim aquilo foi uma lição, entende? E não tem nada teoricamente, de espiritual, não tem nada a ver com relacionamento, teoricamente não tem nada a ver com dinheiro, mas a lição tá dada. A lição tá dada. E aprende quem quer. Então, no meu caso, eu percebo que em alguns momentos, que é a graça do negócio, a chave é o medo. Ah, tá com medo? É aqui que a gente tem que apertar. E aí você vai dando aquela... Vou para um lado, vou para o outro, escorregando, e até que eu consigo atravessar para o outro lado e recebo um prêmio pela coragem, porque coragem não é ausência de medo, coragem é justamente esse momento em que você se entrega para essa situação de medo e atravessa esse portal. Então, para mim, a gente ainda vive numa sociedade, num momento, num movimento de muito medo. Muito medo. As pessoas têm medo da vida, medo das outras pessoas, toda essa raiva que a gente está vendo, tudo isso é medo. Medo das outras pessoas. Só que é mais cômodo por enquanto, e talvez falta essa coragem de expor, e talvez agora até me venha essa consciência, né? Eu fico olhando essas questões políticas e eu não acho um ponto de vista interessante para comentar e para falar. Mas é porque, na verdade, tá todo mundo com medo. Tá todo mundo com medo. E quando a gente encontra alguém com medo, a tendência do outro é agredir mesmo. Só que se eu também não tô bem, né, que é o que você falou, se a gente não se percebe, não se olha, você vai achar que o mundo está um caos, mas o mundo não está um caos, o mundo está com medo. E qual é o nosso papel de tudo que a gente já estudou, de tudo que a gente já viu e continua vendo? Cara, esse é um pontinho de esperança para quem está disposto a ouvir alguma coisa, né? E olhar para o outro e falar, cara, essa pessoa não está bem. Essa pessoa não está bem. E ter essa paciência com o outro, que, de certa forma, é difícil também. Sim. Nossa, você trouxe vários insights aí. Eu tenho que te dizer uma coisa. Eu tô pensando que eu tenho que finalizar a nossa live daqui a pouco, porque tá caindo o mundo aqui em São Paulo. Não, mas não é pelo tempo, não. É porque tá caindo o mundo. Não sei se você escutou aqui uns trovejadas que deu aqui. Não. E normalmente quando chove muito forte assim, daqui a pouco vai ficar escuro. Eu tô com medo de perder a live. Porque se cair a conexão, eu não vou conseguir salvar a nossa live. Mas não tá, não pelo tempo, porque pelo tempo, pra mim chegou na metade agora. Porque tem tanto insight que vai acontecendo. Mas isso é muito forte, Cris, porque eu acho que realmente esse é o ponto mesmo. Isso não nos torna melhor que ninguém, não é questão de ser melhor nem pior. Você me fez perceber uma coisa. Eu sempre tive um lema até os meus 24 anos. E o meu lema sempre foi, eu odeio estudar. Porque eu nunca gostei de estudar. Mas na verdade, você falando aí, ficou claro para mim uma coisa que parecia óbvia, mas não era tão óbvia cognitivamente. Porque eu nunca gostei de estudar mesmo. Só que, mais do que não gostar de estudar, eu não gostava de ficar vendo uma vida me vendo por baixo. Então, quando eu entendi que a informação era o caminho para mudar a minha vida, aí eu comecei a gostar de estudar. Mas não era o estudo pelo estudo, era o estudo pelo caminho, que é exatamente essa associação que muitas vezes não é criada. Então, o estudo vira uma obrigação. Mas nem a pau, desculpe o termo, que eu ia ficar estudando por obrigação tudo que eu vi, documentário, livro, de jeito nenhum. Não. Se não fizesse um sentido interno muito forte, eu quero mudar minha vida, cara. Era o que eu pensava, eu quero mudar minha vida. Eu quero entender por que algumas pessoas conseguem fazer algumas coisas e ter sucesso, se sentem livres, se sentem bem, e a minha vida é só prisão, dívida, caos, conflito, busca de aprovação, insegurança e looping eterno numa roda de samsara que não terminava nunca. E eu nem sabia que existia a roda de samsara naquela época, mas era sentimento. Mas aí, de repente, veio as primeiras informações e começou a dar o clique. Putz, espera, olha isso aqui, olha isso aqui. Eu com certeza não tenho como negar para vocês que eu tive muita ajuda da espiritualidade.
Eu não tenho nenhum tipo de mediunidade no sentido assim de falar, eu vi o mentor, eu ouvi, não. Mas quando eu paro para refletir sobre esse processo, eu sei que teve muitos insights que me vieram, que hoje conectando eu olho e falo, isso não era meu. Isso veio de uma outra canalização. Só abriu um ponto que eu não percebi, eu achava que era meu insight, mas de alguma forma veio porque eu cheguei num nível que eu conseguia conectar com isso. Porque eu queria, Cris, eu queria. Quando eu entendi o lance da percepção, que eu acho que praticamente toda live eu acabo comentando sobre isso. Percepção é igual a realidade diferente de verdade. Cara, se a percepção é igual a realidade diferente de verdade, o que eu enxergo como negativo é limitação minha. Porque eu posso até escolher ver aquilo negativo, desde que eu consiga ver o negativo, sentir o negativo. Ver o positivo, sentir o positivo. E agora eu escolho. Porque não tem a ver com sentir o negativo e olhar o positivo pela lógica. Tem a ver pela emoção. Eu consigo ver, isso aqui foi a pior coisa da minha vida, mas foi desse buraco que nasceu minha força. Caramba, então isso aqui é forte. Agora é legítimo, eu não estou me enganando. É uma cura, é uma ferida, é aquele processo de ressignificação que a gente já viveu e acho que todos que estão aqui de alguma forma já viveram. Até que eu viva a ressignificação, e olha, presta atenção na palavra significado, porque ela é muito poderosa. Significado que nós damos para as experiências. Porque se eu dou um significado para uma experiência negativa, ferrou. Mas se eu sei que eu posso buscar informações que me ampliam a visão e me fazem olhar a mesma coisa de uma forma diferente, caramba, por que eu vou ficar olhando para uma coisa que me starta um insight negativo, que me gera uma emoção negativa, que ferra com o meu corpo, que ferra com a minha autoestima, que me trava? Por que eu vou fazer isso comigo mesmo? Porque parecia que eu me odiava, na verdade, guardando rancor, guardando mágoa, guardando um monte de coisa dos outros e, me destruindo. Aí veio o estudo como, cara, peraí, entendi, não, eu tô fazendo isso aqui, mas o que esse cara tá falando aqui faz sentido, eu quero mais disso. Eu tô fazendo uma turma de um trabalho que eu tô fazendo lá em Barueri, eu tava conversando com o pessoal ontem que a gente botou grupo e as pessoas estranham, porque a gente vai acompanhando no grupo, e assim, se eu tenho que dizer alguma coisa, vai ser uns 10 minutos de áudio. E eu já tomei, teve uma vez que eu coloquei, não tem muito tempo não, tem uns 20 dias, a menina ficou brava comigo. Você acredita que ela ficou brava comigo? Não dessa turma, de uma outra. Porque eu falei, pô, pessoal, coloquei um áudio aqui legal, tal, pra vocês, tem uma reflexão profunda. Me deu uns 6 minutos de áudio. Ela falou assim, mas vê se tem cabimento você colocar um áudio de 6 minutos. O áudio tem que ser 30 segundos. Eu falei, depende bem, qual que é a sua... Eu tô te entregando aqui um conteúdo e de repente você tá bravo comigo porque você queria que eu te entregasse 30 segundos, mas o meu propósito aqui não é fazer áudios curtos, é te passar uma informação. Claro, a gente entende. Frequências diferentes, não conectar, tal, tá tudo bem. Mas a questão é essa, Cris. Se você começa a entender que tem algo que vai vir pra tua vida, que vai te ajudar a transformar a sua vida, e aí você fala que não tem tempo pra isso, mas você quer mudar a sua vida, percebe a incongruência? Sim. Porque tem um querer aqui que está sendo sabotado. Se é que tem... Porque assim, aí eu vou trazer mais um exemplo, tá? De uma coisa que aconteceu comigo esses dias que me trouxe um insight, que foi assim, eu fiz nos últimos dias, mês passado, retrasado, mas eu fiz uma formação, terminei uma formação de Reiki, fiz o nível A3. Então ele tem o nível 1, nível 2 e o nível 3A e o 3B. E o 3A, ele é mestre de si, e o 3B é você inicia outras pessoas, tá? Fui fazer o 3A, e aí comecei a me auto-aplicar, tudo bem, e aí fui fazer envio de Reiki online, né? Por live. E aí o que aconteceu? Eu senti uma luz, uma energia, percebi todo um campo de egrégora. Eu estava inundada numa felicidade, num amor muito grande. E ali naquele momento eu percebi que o maior medo que eu tinha, meu medo, era ser essa luz. E que essa luz em algum momento ofuscasse a minha mente, para mim, né? Em que em algum momento ser essa luz, ser esse farol, ofuscasse a minha mente e me desviasse do caminho. Então meu medo não era ser luz, porque ser luz diminuiria as outras pessoas. Meu medo era ser luz e que essa luz me ofuscasse, que eu caísse no ego dessa luz e que essa luz me ofuscasse. Agora, por que eu comecei a falar isso? Eu não lembro. Não tem problema. Mas assim, o que você estava falando do áudio? Isso, do áudio.
Então, o que eu percebo? Que em alguns momentos é mais fácil a gente ser pequeno, entende? A mudança, ela exige que a gente se exponha, a mudança exige que a gente enfrente outros aspectos sombrios nossos. E nem todo mundo é preparado para isso. Quem de repente já viveu algum processo ou que está num processo muito difícil, talvez é mais fácil aceitar. Mas essa pessoa que não está na frequência e que quer mudar, é isso, tem alguma coisa, algum impedimento dela ali e que assim, um dia ela vai olhar para trás e talvez vai falar, nossa, o Alex lá atrás falava disso e eu nem dei bola. E aí agora precisou passar não sei quantos anos na minha vida para que isso faça sentido. Mas eu percebo isso, esse medo da gente acessar a nossa luz, da gente acessar o nosso poder e essa comparação que a gente faz com as outras pessoas, com a nossa família, com os desafios que tudo isso traz e sustentar isso com integridade, com verdade, com honestidade, para que mais do que a gente não machuque as outras pessoas, e aí para mim é essa percepção, que a gente não machuque a gente mesmo, no sentido de se desviar e de repente cair na própria armadilha. Eu sempre brinco assim, cara, eu gosto de a verdade sobre o meu momento, a minha situação, para ninguém nunca imaginar que eu tô num outro lugar e que eu sou superior. Não, pelo contrário, eu só tô aqui porque o negócio foi tenso. É isso. E em alguns momentos tem coisas que eu ainda não dou conta. Mas o que eu dou conta, eu venho aqui e tento compartilhar. Então, esse é justamente para não correr o risco de depois falar, eita, essa coisa subiu, né? Tomou, e aí a gente acaba indo para lugares e acessando coisas que talvez não precisaria. Eu acho que faz parte do processo, viu, Cris? Porque vem o processo de luz no sentido de uma expansão, mas se a gente não tiver pronto, essa expansão leva para aquilo que eu estava te falando lá na parte de trás, aí um pouco antes. É aquele momento que você, você cresce tanto, mas você não está pronto para essa energia toda, e na verdade ela ainda não vai ser o crescimento real, ela vai ser a parte de uma polaridade que vai te levar para um extremo, para te jogar no contraste desse extremo, para aí você tomar conta do processo, você entender o processo, ele vem para o cognitivo, ele vem com a crise, ele vem com as coisas que vão desmanchando ao redor, e aí a partir disso vem a questão do preparo, porque aí algumas pessoas vão entrar na vitimização aqui. Essas, de uma certa forma, elas ainda precisam da dor para despertar. Porque muitas vezes quando ela entra aqui, a primeira coisa que vai entrar, aceitar a vulnerabilidade. Porque se a pessoa estiver mal com ela mesma, e cara, nossa, eu passei por isso na época, inclusive, que eu fui trabalhar com o Zé Roberto no IBC. Eu estava dentro desse processo. Eu estava quebrado naquela época, mas eu me sentia tão mal por estar quebrado que eu não conseguia admitir essa vulnerabilidade. Então, naturalmente, isso me pegou e começou a fazer com que eu projetasse problemas no externo para, tipo assim, não é que, tipo assim, eu não consigo dar conta disso tudo. É que o negócio tem esse problema, tem aquele outro, e aí beleza. Só que aí você vai continuando tomando porrada. Chega uma hora que realmente, com humildade, a gente para e fala assim, cara, o que está acontecendo que eu tenho que mudar? E aí é nesse momento, sabe? Aquela pergunta do conversando com Deus, já não teve o suficiente? Eu sou forte, então eu tomo bastante porrada quando preciso. Depois você vai aprendendo. Opa, peraí, deu errado uma vez, deu errado duas, deu errado três, pensa, humildade, tá tudo bem, eu entendo, vulnerabilidade, não tô conseguindo alguma coisa, sempre que dói menos, a frase é quântica e funciona pra caramba, entendeu? Aí você aceita, cara, eu não entendo nada disso aqui, tá? Nem o negócio aqui eu sou bom pra caramba, mas nesse aqui, Ave Maria, eu preciso de alguém pra me ajudar. E aí você consegue ir reconectando o processo, mas parece que tem alguns processos, e aí eu tenho uma cliente que ela estava num ponto da vida dela muito forte, assim, ela também trabalha com a parte de terapias e tal, e ela estava meio que, tipo, lutando contra tudo e contra todos, tipo assim, ela entrou num ponto de falar, não vou aceitar uma série de coisas, e, foi pra cima, sabe? E aí, isso estava machucando ela, obviamente.
Né? Por quê? Porque chegou um momento que o conflito ficou mais importante que a solução. E o primeiro ponto que teve que ser o quê? Meu, calma. Entenda que cada pessoa está dentro de um processo daquilo que essa pessoa precisa. Mas eu acho que é muito complexo dizer isso, porque eu só posso dizer isso como uma verdade interna minha. Obviamente, é a minha forma de percepção de mundo, é o que funciona para mim. Então, estamos aqui para evoluir. Não está aqui só para ganhar dinheiro, para ter status, nós estamos aqui para evoluir. Logo, a maior missão da nossa vida somos nós mesmos. Lembra daquele papo de olhar para fora, olhar para dentro? Até que eu comece a olhar para dentro, eu ainda estou na missão inconsciente. Eu literalmente estou zumbizando pela vida, acreditando que se eu tiver coisas externas, isso vai me fazer. Só que eu posso ter até as coisas externas. Só que todo o que eu sinto sobre mim mesmo vai ficar pautado dentro delas. Se elas passam a crise, e aí eu entro num rompimento interno gigantesco, por quê? Porque eu perco a ideia de tipo valores, eu perco o título, eu perco tudo, cara. Eu perco tudo. É o que o Flávio Augusto fala, e com muita sabedoria, que ele fala assim, eu posso até perder todo o meu dinheiro, só não posso perder minha essência. Porque se eu perder minha essência, eu posso ter muito dinheiro, mas eu não vou ter nada. Mas e para encontrar essa conexão com essa essência, num momento que a gente está na nossa vida, às vezes, que a gente nem sabe que existe uma essência? E aí eu acho que vem a ignorância, não no sentido de uma palavra pejorativa, mas no sentido de evolução, no sentido de aprendizagem, onde a gente vai observando que muitas vezes, como você trouxe, é o medo que as pessoas... Você fez um ponto ali, meu, sensacional, porque esse medo que as pessoas sentem de não conseguir fazer todo o movimento faz com que elas projetem que alguém lá em cima vai fazer, então o A vai fazer, o B não vai fazer, meu, fazer o A, seja o B, cara, se eu estiver fazendo o meu e construindo a minha coisa aqui, eu vou estar ajudando o máximo do meu lado, se eu tiver, você tiver, e todo mundo tiver aqui tiver, a gente já está gerando movimento, e se a gente conseguir carregar um para gerar esse movimento, daqui a pouco não precisa de ninguém, porque se o caos estiver lá fora, mas aqui dentro estiver em paz, a frequência se conecta. Mas o medo faz ficar agressivo. Então, chega um momento que a gente vai ter que escolher se a gente vai querer continuar crescendo pela dor ou se vai realmente pelo amor, pela autoconsciência. E falar, cara, pera um pouco, deixa eu seguir meu caminho. E é claro que a gente vai acertar muita coisa e vai sentir dor em outras, porque se chegar um momento que não sente mais dor, a luz sai da terra, não tem mais o que fazer esse plano. Se estamos aqui, é expiação, prova, é aprendizagem, é dualidade. Então, pô, eu vou querer... A gente tem uma guerra, várias guerras. É meu áudio que tá ruim? Eu não sei, eu tô te ouvindo bem. Ah, não, tá baixinho. A gente tem uma guerra acontecendo. Essa guerra ela não é só lá fora, ela tá dentro de cada um de nós. É a coisa mais simples da gente observar. Se tudo que tá dentro tá fora, cara, tem uma guerra acontecendo. Não tem como a gente não perceber, entender o medo que isso traz dentro da gente. Né? E em algum momento a gente vai entrar para dar uma olhada nisso. Sim, é isso mesmo. Ô Cris, diz uma coisa pra gente, porque esse papo tá maravilhoso, você vai ter que voltar aqui no canal de novo, hein? Porque, putz, foi muito legal essa live, muito fluida, e é muito bacana quando acontece assim. Eu acredito que quem tá aqui com a gente também curtiu pra caramba, estamos aí quase 1h30, se bem que raramente a gente faz live aqui em menos de 1h30, viu? A ideia é bater papo mesmo e fluir, mas eu acredito que a gente cumpriu um ciclo bacana. Acho que a sua volta pro Instagram nem doeu, né? Foi muito leve, você tá aí, fluiu a live de boa. Mas fala uma coisa pra mim, pra gente fechar essa live com chave de ouro. Olhando pra tua história, olhando pra tudo que você foi movimentando, para as pessoas que você atende, pra tudo que você foi aprendendo, se você pudesse compilar isso numa mensagem para quem tá aqui com a gente, o que você diria? Pode ser do coração, pode pensar, pode respirar, fica à vontade. Eu acho que a gente tem que acreditar na gente. Sabe? Eu sempre fui muito desacreditada de mim mesma, em todos os sentidos. De conversar, de me expressar. Minha fuga foi estudar. O estudo me trouxe a informação que eu precisava. Eu ainda tenho muita coisa para melhorar, mas uma parte de mim acredita, sabe assim? Uma parte de mim acredita, e é essa parte que me movimenta.
E a mesma parte que me movimenta é a parte que eu olho para as pessoas e acredito nelas também. Então, minha história, minha dificuldade, meus desafios, eu olho para as pessoas e antigamente eu ficava assustada. E hoje eu penso assim, não, ela vai dar conta. Porque eu dei conta. Se eu dei conta, elas também dão. Eu só acredito. E eu acho que o acreditar em acreditar nas outras pessoas, mesmo quando elas estão acreditadas delas mesmas, já faz uma mudança. Porque se uma pessoa acreditou, está colapsado. É verdade. Está colapsado. Está feito. Está feito. Que legal, Cris. É isso que eu penso hoje. É isso que me move. É o que eu creio. Acho que a de descrença é tão grande que hoje a crença ela se tornou algo que só vai se manifestando cada vez mais. Que legal, Cris. Obrigado, viu? Prazerzaço ter uma live contigo gravada aqui no canal. Faltava essa live mesmo, mas no tempo certo fluiu e foi maravilhoso, era para ser agora mesmo. Obrigado vocês que também acompanharam com a gente aqui. Daqui uns 10 minutinhos já está no YouTube essa nossa live também, tá? Você que tá aqui, não segue ainda o canal do Mindcast no YouTube, segue lá. Segue a Cris aqui também no Instagram. E amanhã nós estamos de volta. Amanhã eu tenho o Everton. O Everton é um cliente interessante, porque ele era totalmente descrente. Eu comecei a fazer um processo com a esposa dele, e ela que começou esse movimento maravilhoso na casa dela, e aí a gente se conectou, e ele falou, pô, não acredito muito nessas coisas não, energia, essas coisas não acredito. Ah, tá bom, beleza, vamos fazer sem acreditar mesmo, não tem problema. Amanhã você vai ouvir ele comentando que ele sente de energia, campos e tal. Ele é um cara muito gente boa e vai ser muito bacana, porque ele aceitou fazer essa live comigo amanhã, e ele tem bastante história, porque é legal ver esses processos fluindo, porque a gente reaprende muita coisa, né, Cris? Então, meu, gratidão, só tem assim, gente muito iluminada nesse canal aqui, tem muito conhecimento aqui, e, putz, obrigado mesmo por fazer parte desse movimento com a gente também, e a todos vocês também, muito obrigado mesmo pela audiência aí, pelo carinho, e amanhã estamos de volta aqui, amanhã um pouquinho mais cedo, às 8 horas, com o Everton, falando como foi esse do ceticismo ao campo energético, né? Vamos lá. Esses são os melhores. Com certeza, estou bem curioso para saber como vai ser a live com ele amanhã, vai ser muito bacana. Fica com Deus, minha querida, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar aqui um pouquinho da minha história, do nosso trajeto juntos, né? Entre altos e baixos, entre indas e vindas. Estamos aí, né? Um dia de cada vez. É verdade, querido. Obrigada. Gratidão a você também, querido, por todo esse movimento. Um beijo, gente. Boa noite para quem tá aí, para quem assistiu. Eu tô fazendo lives lá no TikTok. Quem quiser ir lá assistir, é só procurar cris.chico também. Geralmente eu faço live à tarde, eu bato papo com o pessoal e assim a gente faz. Para mim, eu tô nessa. Um dia de cada vez. Cada dia é uma história diferente e a gente vai aprendendo a caminhar devagar. Que legal, Cris. Se você quiser, faz um stories bacana aí que eu subo aqui pro Mindcast pra gente divulgar teu canal lá. Tá bom, obrigada. Um beijão para todo mundo que passou aí. Gratidão, tá? Beijão, boa noite, pessoal. Tchau, tchau.